Durante o século XX, a América Latina viveu tempos de medo e silêncio. Em vários países, como o Brasil, Chile e Argentina, governos democráticos foram derrubados por golpes de Estado. As forças armadas tomaram o poder e o povo perdeu sua voz. A repressão, a censura e o terror se tornaram parte do cotidiano. Foi o chamado terrorismo de Estado, quando o próprio governo usa a violência contra seu povo. Milhares foram perseguidos, presos e torturados, e muitos nunca mais voltaram para casa. Esses golpes de Estado aconteceram em um momento de tensão mundial, a Guerra Fria. Os Estados Unidos temiam o avanço do socialismo e apoiaram ditaduras na América Latina em nome de segurança. No Brasil, o golpe de 1964 instaurou uma ditadura que durou 21 anos. No Chile, o presidente Salvador Allende foi derrubado em 1973 e o general Pinochet assumiu o poder. Na Argentina, entre 1976 e 1983, mais de 30 mil pessoas desapareceram. Olá, meu nome é Victor Jara, sou chileno, professor e cantor. Eu cantava não só como um hobby, mas como um grito de liberdade para dar voz àqueles que não eram ouvidos. Mas em 1973 eu não pude mais ter essa liberdade. Militares chegaram na minha universidade e me levaram. E não bastasse só isso, também quebraram alguns dos meus dedos para que eu não pudesse mais tocar e me expressar através da minha arte. Mesmo assim, a minha música sobrevive até hoje lá no Chile e em outros lugares do mundo. Lembrando que a luta por liberdade e justiça nunca pode ser silenciada. Con genocidio y napalm, la luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Meu nome é Nora Cortina e eu perdi meu filho. Em 1977, ele desapareceu. Procurei em delegacias, hospitais, igrejas, tudo. Nunca foi encontrado. A partir daí, eu me juntei a um grupo de mães que iam à Praça de Maio, para poder protestar, para achar seus filhos. Desde então, lutamos diariamente por cada um deles. Há 40 anos, elas buscam seus filhos desaparecidos durante a última ditadura na Argentina, que durou de 1976 a 1983. A data foi celebrada com música e reivindicações. Milhares de pessoas aderiram à marcha. Um cartaz dizia 30 mil razões para continuar lutando em alusão aos desaparecidos. Meu nome é Caetano Veloso. Fui preso junto com meu amigo Gil. A gente foi preso em celas diferentes, não falaram por quê. Chegaram a cortar até o meu cabelo cacheado, que pra mim era um símbolo. Fui preso também por conta das minhas músicas, pois eu não podia me expressar por conta das letras da letra da música. E foi assim que eu descobri que por conta de eu expressar o que eu sentia por conta das minhas músicas, que eu fui preso por isso. Qualquer momento ver emergir o monstro da Lagoa, Pai. Afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Oi, meu nome é Lara, eu sou da Argentina. Eu nem sei que dia é hoje, mas tudo começou em 1978. Meu pai foi levado, minha mãe desapareceu e eu ainda tenho esperança de que um dia eu vou encontrá-los. Olá,
Eu sou estudante da Universidade do Uruguai e desde que os militares chegaram, ninguém se sente mais seguro. Pensar e falar virou crime. Ontem levaram um amigo da turma e disseram que ele foi embora, mas todos sabem que ele desapareceu. Eu só queria estudar e ter um futuro, mas eles tiraram a nossa liberdade. Eles estão determinados de apagar os nossos sonhos. Atrás de cada número havia uma vida, um filho, uma mãe, um estudante, um trabalhador, pessoas que lutavam por liberdade, justiça e direitos humanos. O sofrimento dessas famílias deixou marcas profundas que... Teobaldo José Miranda Neto, mais conhecido como Pastor Teobaldo, pois sou pastor evangélico, graças a Deus, e a minha idade hoje eu estou com 68 anos de idade. Nasci em 1957 em Barra de São Francisco, Espírito Santo. A ditadura militar é um regime autoritário imposto pelos militares, os nacionalistas, e foi instaurado no dia 1º de março de 1964 e perdurou até o dia 15 de março de 1985, quando então foi eleito por uma eleição indireta José Sarney, que assumiu a presidência, e com isso foi então promovido posteriormente uma eleição direta, que para isso acontecer foi necessário muitas manifestações, porque daí o regime militar já tinha perdido a sua força, a sua condição de reprimir, porque eles envolveram o Brasil numa dívida horrível, uma dívida chamada dívida externa. Não sei se você sabe disso, mas existiu, e isso porque eles não eram fiscalizados, foram fazendo dívidas e dívidas e dívidas. De repente o Brasil entrou num momento de hiperinflação, onde ninguém mais conseguia quase comprar, Pra você ter ideia, nessa época, uma linha de telefone era muito mais cara do que um automóvel de luxo hoje, E não era qualquer um que tinha, eram poucas pessoas que tinham isso. Então, por quê? O regime impunha uma certa condição de vida em que os pobres eram cada vez mais pobres e cada vez mais jogados para a linha da miséria. E isso, a inflação promovida por isso, por esse regime, fez com que eles perdessem a força. E alguns se levantaram e começaram a clamar por liberdade, por democracia e eleições diretas. O tema era eleições diretas já, e graças a Deus que aconteceu. E depois foi chegando até o momento que nós chegamos hoje, que muitos não compreenderam ainda, não sabem o que aconteceu, porque nos bastidores, por trás desse movimento, havia muita corrupção, havia muita violência, muita repressão, muitas mortes, e que não foram ainda esclarecidas, mas com certeza será. Então, eu volto aqui a afirmar: ditadura nunca mais. Bom, eu ainda era criança nessa época. Nasci em 57, isso foi em 64. Logicamente eu estava com 6, 7 anos de idade, mas as imagens que eu vi marcou bastante a minha história. Nesta ocasião, morávamos num lugarejo assim, chamado NAC, depois de Governador Valadares, entre Governador Valadares e Ipatinga. Ali, quando o trem Vitória Minas passava, a população era chamada e era convocada, era até levada para a estação para ver passar o trem que estava carregado de terroristas. Então, a gente ficava imaginando quem eram aqueles terroristas, até gostavam de ver a maneira que eles estavam fazendo com aqueles terroristas, sem saber o que estava acontecendo por trás daquilo tudo. Graças a Deus que a gente cresceu e tomamos conhecimento da história, E entre esses que eram levados com seus rostos assim, seus olhos vendados, e taxados como terroristas, estava um que tinha uma aproximação parentesca comigo, o
então tão querido aqui no Espírito Santo, né, o Perlício Cipriano. Nós temos uma proximidade de parentesco, né? Por que ele está sendo levado a gente não sabe. Depois ficamos sabendo que foi por revoltas, né, de estudantil, e na repressão que aconteceu, eles foram levados, né, para prisão, tortura e outras coisas mais. Mas na minha infância e na minha adolescência, isso ficou marcado porque logo ficamos tomando conhecimento do regime que estava sendo imposto no Brasil. Meu pai comentava com a gente, isso às escondidas, não podia ser muito comentado. E eu me lembro que por volta de ali no ano de 1968, já tomando uma certa postura de conhecimento escolar, das coisas que se falava, alguns professores ousavam falar, e quando eles não eram achados, né, e quando eram achados eles eram presos, porque naquela época foi instituído também nesse regime o chamado AI-5, que era um sistema de repressão extrema, né, onde a polícia militar e a polícia e o exército tinha as prerrogativas, tinha a liberdade de prender alguém que fosse suspeito. Então meu pai nos proibia a falar sobre política, a falar sobre qualquer manifestação. Mas eu me lembro que já naquela época surgiu o chamado MDB de guerra, e eu gostava, porque eu era oposição, não gostava da Arena, que era o partido governante naquela época dos militares. Meu pai me proibia de eu ir naquelas manifestações, mas a gente corria no sangue assim uma revolta, uma tristeza daquela coisa que estava acontecendo, né? Mas a gente cresceu sabendo, e a informação mais precisa que eu tenho foi do que aconteceu com o Perlício Cipriano, que tinha proximidade familiar, né? Onde minha mãe contava as histórias, meu pai não gostava que fosse contada, né? Mas minha mãe contava e falava para a gente tomar cuidado, né? Para não se envolver em manifestações, porque poderíamos ser presos também, né? Eu já com meus 10, 12, 14 anos de idade, a gente viveu todo esse momento do regime de repressão. Não foi nada bom, não foi nada bom, e ditadura nunca mais. Bom, democracia não é apenas um sistema de governo, mas é um modo de vida de quem tem e quer viver na liberdade de expressão, de poder falar e ser ouvido, de poder votar em alguém e cobrar daquele alguém que você votou resultados desse sistema político, né, chamado democracia. Eu amo a democracia, porque democracia para mim é liberdade de expressão. Democracia é a Constituição que nos trouxe isso, né? A Constituição de 88, da qual eu pude acompanhar também, logo após o fim do período da ditadura militar em 1985. Então, foi promovido uma nova Constituição, porque aquela Constituição antiga tinha sido rasgada, sumiu. Foi feita uma nova Constituição por causa do regime, e essa Constituição do regime era terrível. Eu hoje tenho na minha estante de livros um exemplar da Constituição, da qual eu faço questão de ler vez por outra, né, com coisa melhor que tem. Porque é um sistema que ensina a gente não apenas querer ser respeitado, mas respeitar os limites que cada um de nós temos, né? O limite da liberdade nossa é esse limite de respeito. Eu respeito você pela opinião que você tem, você me respeita na opinião que eu tenho. Isso chama-se democracia. As feridas deixadas pelos golpes de Estado ainda não cicatrizaram, mas lembrar é resistir, lembrar é garantir que o passado não volte e que a democracia seja sempre protegida e que o medo nunca mais cale uma nação. Não me convidaram